Oi, gente! Muito bem-vindas ao Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Conectando Nós, com uma convidada muito querida, onde abordaremos com ela os nossos apegos na relação terapêutica. Nesse tema, nós vamos falar sobre relação terapêutica, sobre vínculo, sobre apego e sobre tudo que tiver aí relacionado a isso. A nossa convidada é psicóloga clínica, mestre em psicologia e saúde e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ela também é professora, supervisora e terapeuta do esquema. E também ela é a dona e proprietária do Instagram mais fofo e acolhedor desse mundo. É ela, a Ana Streit. Seja muito bem-vinda, Ana. Ai, querida, amei essa apresentação. Muito obrigada pelo convite. Estou, assim, querendo saber mais desse projeto. Muito orgulhosa, assim, feliz de ver essa conexão de vocês mesmo, né? E tão bom poder a gente não se sentir só na nossa prática. Então, muito feliz de estar aqui, de fazer parte hoje. E é Ah, isso, espero poder contribuir de alguma forma, que a gente possa fazer algumas reflexões sim. bacanas juntas. Ô, Ana, Ai, e olha, obrigada. olha que incrível que a Ana disse. Uma das coisas que ela falou, né? Um lugar de conexão e de não estar sozinha. Esse foi o nosso primeiro tema. O primeiro Nossa, tema em que a gente abriu o canal foi para falar justamente desse. Eu não lembro o tema, vocês lembram, meninas, o nome? clínica solitária, a clínica solitária, que Clínica é essa, né? solitária. Olha Aham. só que legal. É porque vocês não estão fazendo nada disso. Estão fazendo contraste. Muito Exato, legal. exato. Então, a gente espera de coração que você fique à vontade aqui nesse espaço. É um espaço de conexão, de vínculo e de segurança, e então tem tudo a ver com você, né? Fica à vontade. Ai, queridas, já tô em casa aqui. Muito obrigada. E, assim, para a gente começar, né, Ana, vamos falar um pouco, então, de relação terapêutica, assim, né? Como que você vê realmente ali essa ferramenta, digamos assim, a relação terapêutica como mudança, né? Assim, como uma ferramenta de mudança mesmo dentro da terapia. Qual a importância, assim? Por que a gente tem que dar essa importância para a relação terapêutica? O que você acha? O que você pode contribuir para a gente? Eu acho que a relação terapêutica, assim, diria em terapia do esquema especialmente, mas eu acho que as próprias terapias cognitivas já vêm andando para esse lugar que é a relação terapêutica muito como base, né? Além de ser uma ferramenta de mudança, além de ser um recurso que a gente vai sim utilizar e para além, né? E vai muita coisa vai perpassar, muito do tratamento vai perpassar pela relação terapêutica. Eu entendo a relação terapêutica como uma base, né? Acho que até os estudos cada vez mais estão conseguindo mostrar para nós isso, assim, de que até eu estava. Um dos capítulos que eu tenho agora, esse ano sai um livro bem legal, que é de várias pessoas, assim, de terapia do esquema. Um dos meus capítulos é relação terapêutica, e é com transtornos de personalidade, então, assim, falando um pouquinho de cada transtorno e como que muda a carinha da relação. E ali eu estava lendo um artigo da APA muito legal, que falando sobre a divisão 12, que é um dos principais objetivos do tratamento, assim, a relação, o vínculo, porque se não tem isso, não tem como ter mais nada, né? Então, claro que às vezes a gente vai trabalhar, dependendo do estilo do paciente, vai levar meses, né, para conseguir construir uma relação terapêutica fortalecida, para ver a importância dela. Então, eu acho que é essencial. Às vezes a gente fica, né, olha as nossas habilidades como terapeutas, a gente fica olhando nossas competências, a técnica, o plano de tratamento, fica ali quebrando a cabeça e esquece de olhar para a relação, esquece de olhar lá se os tijolinhos estão no seu lugar, porque é como a gente pensar, né? Eu, por exemplo,
quando eu vou num restaurante, eu já gosto de ter minimamente um lugar confiável, seguro, que isso impacta totalmente a minha experiência. Imagina a relação terapêutica, aquele lugar que eu vou tá totalmente vulnerável, né? E se espera que a pessoa esteja de fato, né? Então, acho que é isso, antes de mais nada, o vínculo, antes de mais nada, uma relação fortalecida. Porque senão a gente fica muito, tanto num nível mais superficial, quanto num tratamento que daqui a pouco não está chegando onde poderia, né? Acho que é a base para que todo o resto aconteça, inclusive o tratamento em si, né? Ô, Ana, eu queria pegar esse gancho, né, da relação terapêutica com o seu Instagram, né, que tem uma fala adocicada, uma forma diferente de falar. Então, a gente pode falar o que a gente quiser, desde que a gente saiba falar. Uhum. Eu queria saber de você, qual que é a importância que você vê dessa sua fala, desse seu jeitinho especial de falar, mais adocicado, mais gentil, né? Quando a gente fala adocicado, parece um pouco mais, talvez superficial, mas não gentil mesmo, né? Eu acho que... Como é que você viu isso dentro da sua prática clínica e se isso dá para se desenvolver, né? Porque deve ter muita gente olhando, ouvindo a gente, falando, tá, mas eu não sou assim. Você acha que Uhum. essa habilidade? Eu acho que dá para aprimorar, especialmente, mas por outro lado, eu sou assim. Uhum, Eu sou assim nas minhas relações, então não tem como eu não ser assim na relação com os meus pacientes. Acho que o que aconteceu foi que eu pude, muito em função da terapia do esquema, eu pude legitimar esse meu lado. Porque eu lembro que quando eu comecei, assim, no estágio profissional, eu atuava numa outra abordagem que era sistêmica, que eu adorava, mas não completava ali para mim. E eu sentia, até pelas orientações que eu recebia, a gente fica ali, né, muito cru, eu sentia que eu tinha que frear muito disso, e eu não me sentia eu. Então, acho que hoje, para mim, isso acontece assim, porque eu legitimo e combina muito com a reparentalização, combina muito com o acolhimento, combina muito com esse colchão, assim, macio, de, de conforto mesmo, diante das coisas difíceis e duras que a gente vai encarar, mas eu também não sou só isso, né? Eu também sei puxar a orelha, eu também sei ser firme, eu também sei dizer, olha, não tá bom para mim, e vou falar desse jeito também, mas eu acho que é importante a gente olhar o nosso escopo como um terapeuta e até saber se tá, eu preciso confrontar mais. Como que eu confronto sendo assim gentil uhum, e amorosa e cuidadosa, ao mesmo tempo que daqui a pouco tem um terapeuta que é mais brincalhão ou tem um estilo mais até mais sério, né? Ou enfim, estilos da pessoa ser que daqui a pouco vai precisar na hora de acolher ou na hora de que o paciente está ali mesmo precisando de algo mais doce ou de um colo, né, que tenha isso para oferecer através do jeito de falar ou de outra forma de comunicar, né? Mas eu acho que o ponto é dá para desenvolver e aprimorar, assim como a gente aprimora outras habilidades, inclusive na comunicação mesmo, só que a gente precisa respeitar o nosso estilo terapêutico, senão a gente vai ficar sempre lá meu ideal é tal, eu estou muito longe, né? E eu acho que é uma potência a gente se apropriar mesmo ali. Não, eu sou assim, meu estilo terapêutico. E isso faz com que a gente consiga. Isso também é uma potência dentro da própria relação, né? Terapêutica, porque isso faz com que a pessoa também, o paciente ali, se autorize a ser ele, né? E assim, cada pessoa vai precisar de um escopo diferente do que eu tenho a oferecer, né? Então, para algumas pessoas, eu
me veio um paciente agora, ele é muito inibido, ele é muito introvertido. Com ele, eu sou doce, eu sou acolhedora, mas se eu só for assim, a gente não sai do lugar. Então, eu brinco muito mais, sabe, a gente fica num lugar muito mais de descontração na sessão, porque é o que ele precisa, né? E a gente fala mais palavrão, e a gente fica ali porque, não que eu esteja, eu estiquei um pouquinho do meu elástico para a direção dele, porque isso é o que mais vai ajudar, né? Então, acho que essa sensibilidade também, que é a relação terapêutica, é eu poder olhar, tá, eu sou, por exemplo, essa mãe, eu tenho essas habilidades, mas um filho precisa de alguma coisa, o outro precisa de outra, o momento também, porque eu acho que assim, a gente pode ser muito brincalhona na sessão, mas tem horas que não dá para brincar, tem horas que a gente precisa acolher, ou que a gente tem que falar sério, então essa sensibilidade, sabe? Sei, fiquei pensando sobre tudo isso e mais. Não sei se faz sentido, gurias. Muito. Eu acho que é tudo a ver com a relação terapêutica. E o momento, e isso vai de paciente para paciente, né? Há pacientes em que a gente demanda um outro jeito de a gente falar, uma outra maneira da gente se pôr, uma outra maneira da gente cobrar, uma outra maneira da gente acolher, que alguns pacientes a gente não consegue fazer isso, né? Por uma conta específica dele. Até a gente tem uma pergunta aqui para fazer sobre, né, os pontos importantes que você acha em relação à relação terapêutica em cada transtorno, né? Falando aí em casos aí de transtornos, pensando assim. E tem esse cuidado. E você falou, né? Eu tô escrevendo um capítulo sobre a relação nos transtornos da personalidade, porque tem essa diferença, né? Existe essa diferença e eu acredito que a relação, a mudança e todo um contexto desse processo precisa dessa relação específico, né? Com a sua individualidade. É que primeiro é que a relação, nessa combinação, assim, até do próprio tratamento e do transtorno de personalidade, especificamente, né, que a gente vai encontrar, ela vai exigir outros recursos e é um tratamento muito diferente de um transtorno para o outro, mas até a gente pode olhar mais a fundo ainda, é a relação com aquela pessoa, né? E às vezes pode ser um transtorno, por exemplo, a pessoa pode ser um paciente narcisista ou com perfil compatível com um narcisista, que vai exigir alguns recursos e outro vai exigir outros ainda. Então, a relação é muito assim, aquela relação ali, né? Eu acho que isso a gente essa é a preciosidade que eu vejo assim, muito de relação terapêutica, aquela relação ali. Eu saí de férias, eu voltei com saudade da cada uma daquelas relações, daquelas pessoas, porque não só eu estou na vida delas, elas estão na minha. Então, eu acho que é muito isso, né? E porque, por exemplo, né, um perfil mais narcisista vai precisar que a gente confronte muito mais, e se a gente sai acolhendo, a gente acaba sendo levada. Mas talvez algum paciente a gente já consiga avançar e não precise estar confrontando tanto. Então, acho que é muito as relações também de vida, né? Por exemplo, da própria amizade. Eu tenho amizades de muitos anos. Conforme passam alguns anos, são relações totalmente diferentes, dependendo do momento que a gente está, porque a gente se reencontra também ali como outras pessoas, né? Então, acho que essa sensibilidade. Mas a gente pode falar de cada um, se vocês quiserem, né, especificar, a gente pode pensar. Ana, tem uma coisa que eu acho que você disse, né, antes da gente mudar um pouquinho ali, também não ficar nesse movimento de tentar se encaixar, né, mesmo que exija algumas coisas, o quanto é importante a gente ter nosso jeitinho, a nossa autenticidade ali dentro daquela relação. Acho que uma fala legal que você trouxe é isso também, para que também o paciente possa trazer isso para dentro daquela relação e construir sendo ele mesmo, né? Muito, muito. E isso tira um fardo da gente, enquanto terapeuta, que é poder realmente focar na conexão ali.
na construção de uma relação fortalecida, assim, uma relação que faz diferença. Por isso que eu senti saudade, porque são relações que fazem diferença na minha vida também, né? Então, acho que isso faz com que a gente, tendo essa força na relação e mesclando, a gente consiga tirar o melhor das duas pessoas ali, né? Acho que isso é de uma riqueza muito grande. Eu fico pensando, né? Me vem muito, assim, as relações das pessoas na cabeça. Uma coisa que é comum para mim de acontecer. Eu tenho essa postura mais acolhedora. Até assim, eu sei que não é nem o que eu estou falando, às vezes é o jeito que eu estou, é como eu olho, é como eu me conecto ali. E se eu vou confrontar, eu não preciso fazer uma força para confrontar, porque eu já saí do meu. Vamos dizer, eu estou numa frequência, eu vou confrontar, eu vou sair minimamente dessa frequência, o paciente já sabe. Então, isso também, é a gente poder estar ali sendo a gente, né? Porque eu acho que é trabalhoso a gente descobrir quem a gente é, a gente se apropriar e a gente viver quem a gente é, né? Como pessoa, como terapeuta, então acho que isso é uma caminhada. E o paciente nos conhecendo e sabendo que aquele ali é o nosso jeito, quando a gente também oscilar, isso impacta diferente, né? Totalmente oposto se a gente estivesse forçando uma coisa num nível superficial também de relação, que daí tudo meio que fica do mesmo jeito. Isso é a conexão também, né? É a conexão, é a gente saber aquelas coisas assim, de tu sentir, tu tá ali vivendo e compartilhar um sentimento, ou compartilhar, ou tu já imaginar o que a pessoa vai te falar antes de acontecer, né? Essa é a conexão, assim, a conexão genuína, né? E que pode ser muito profunda também, né? E a conexão só acontece se tem autenticidade, né? De ambos os lados, né? Uhum. Não adianta a gente pegar, às vezes, né, um modelinho lá de confrontação empática, né, e simplesmente querer colocar aquilo ali como exatamente está no livro, sendo que está totalmente desconectado com quem a gente é. Isso vai parecer superficial, isso não vai dar resultado, e a pessoa vai perceber, né, que é algo que não está sendo genuíno, né? Então, é esse cuidado, esse equilíbrio, assim, né, da gente se conhecer, saber que nós somos mesmo pessoas antes de sermos terapeutas, né? E ter esse equilíbrio de também saber o que aquele paciente precisa para a gente, de fato, também, né, colocar o que ele precisa ali também, da forma que a gente é, ao mesmo tempo respeitando. Acho que isso é um desafio e tanto, né? É muito, mas é especial também quando a gente consegue se ver nesse lugar, né? E sentir que a gente está ali. Acho que é muita tentativa e erro, é a gente se experimentar, né? A gente saber, ai, gostei dessa intervenção, gostei desse meu jeito, né? E a gente dessensibilizando também para as coisas, né? Porque a própria questão do vínculo seguro, né? O vínculo seguro, uma das características é ser uma relação satisfatória e confortável para ambos os lados. Então, se a gente não está confortável, se a gente não está tendo prazer naquela relação, se não está agradável, mais agradável do que desagradável, né? Porque vai ter momentos desagradáveis, a pessoa também está ali vivendo. E talvez a gente não saiba disso, talvez a gente nunca compartilhe disso, mas vai passar. Então, os nossos desconfortos também vão passar, né? E se é um desconforto específico da relação, ele vai falar muito alto. E isso, né, vai impactar. Então, quando a gente está, mesmo assim, dessensibilizando de alguma intervenção, a gente está ali aprendendo, a gente está ali se experimentando, é muito mais a gente estar numa postura até humilde de organizar a rota, de se
até de organizar o pensamento ali com o paciente, de falar de novo, olha, deixa eu te falar de novo, deixa eu organizar o que eu estava falando, deixa eu dizer se meu tom não foi legal, porque a gente tá ali, né? Não tem ensaio, é uma coisa muito, muito da hora também, né? Uhum. Ana, e quando você acha, a gente falou de apego ali no comecinho, né, do tema, o quando você acha que também o nosso apego vai interferir nessas relações, né? A gente conseguir identificar isso, como que é para você? Demais. A gente tem que estar confortável no apego seguro, né? Porque se a gente não tiver, ou não tiver experienciado, a gente vai fugir do apego seguro, às vezes, junto com o paciente, né? E até de entender que a própria construção do apego seguro é uma construção, né? Leva tempo. A construção do vínculo, né? Vínculo, apego seguro leva tempo. Então, até da gente poder, daqui a pouco, passar pelos obstáculos nessa construção de um jeito mais maduro, sem ficar tão ativadas, né? Sem querer levar lá para nossa criança, né? Sem levar para lugares muito dolorosos. E para isso a gente tem que ter minimamente experienciado o apego seguro ou já estar, né? A própria nossa terapia pessoal faz esse caminho, porque senão coisas que estão acontecendo ali na relação até de obstáculos ou coisas ou de perigos, né, da relação assim, a gente pode nem perceber porque a gente não viveu, ou pensando aqui, né, pacientes border, por exemplo, que vão atacar o vínculo, que vão ser mais hipersensíveis ao abandono, as nossas, vão estar conectados num nível assim maior, né, com a gente. Como que a gente consegue confrontar isso e cuidar esses ataques ao vínculo sem personificar, né, sem se ativar e levar essa ativação para dentro da relação. Então, acho que a gente poder já ter experienciado o apego seguro ou enfim, né, trabalhar no sentido dessa construção é fundamental, porque senão nossas feridas vão falar, né? Sim. Ou a gente pode ficar também no nível mais superficial, que é aquela ideia de comer uma refeição, comer um prato, de um prato no restaurante começar uma bordinha, né? Tem todo um prato para comer, tem muito mais para a gente aproveitar daquela relação, mas a gente está ali só comendo um pouquinho, né? E daí, se a gente não sabe o nosso estilo de apego, ou se a gente não construiu já um apego seguro, a gente está comendo só uma bordinha, sem ver que tem todo mais do prato, né? Então, E isso. aproveitar toda a riqueza ali, né, assim, que tem É, naquele... Uhum. E que você acha mais difícil, Ana, dentro da relação terapêutica? Não o mais difícil, mas quais são as dificuldades? tu diz assim que eu sinto pessoalmente ou não? Ou que você já passou, né, dentro aí da sua Ah, prática, do seu tempo de trabalho, quais foram as dificuldades que você teve, que você viu que, né, é uma dificuldade e a gente precisa olhar para isso? Ou até tá, supervisionando também, né? É, tá, Quando vai supervisionando, tá. assim, que vocês... porque assim, eu vejo uma dificuldade, por exemplo, quando eu já dei muito tempo aula, já supervisionei, quando eu supervisiono, tem uma tendência, né, dos recém-formados, o que é natural, né? Todo mundo aqui foi um recém-formado, né? E todo mundo aqui tinha uma ânsia, né, de chegar e atender, e eu encontro muitas pessoas, né, porque, ai, qual é a técnica? Ai, por que que eu tenho que fazer? Porque a TCC, né, ali, vamos pegar a TCC, a base, ela veio muito, né? Ela teve uma época muito técnica, né? Nossa, livros de tantas coisas, técnica. E tanto outras, né? A DBT tem as suas técnicas, a TE tem suas técnicas, todas têm. E eu vejo que muitos dos recém-formados, eles têm essa ânsia por
eu preciso aprender todas as técnicas, porque aí a hora que eu tiver todas elas, nossa, tá resolvido, né? Eu vou conseguir ajudar todos os pacientes e eu vou ser um ótimo terapeuta, mas na verdade não é isso, né? Então eu Não é vejo essa mesmo. ânsia de saber todas as técnicas, eu vejo isso como uma dificuldade e acaba não, por exemplo, prestando atenção na relação, né? Na pessoa que está ali na sua frente. Então, assim, pensando um pouquinho no seu histórico, o que você já vivenciou e também já viu aí diante, né, dos supervisionandos, de quem você enquanto professora. Eu acho que eu responderia duas coisas. Duas respostas diferentes, na verdade, né? A minha dificuldade maior como pessoa e profissional sempre foi o desvínculo. Sempre foi sofrido para mim. As primeiras pacientes, assim, que interrompiam, primeiros que eu tive muita paciente mulher, né? Então era dolorido, era sofrido para mim e poder acomodar isso em mim, de saber que e nem era de personalizar, assim, de eu sou errada, mas de sofrer aquele desvínculo mesmo, né? Então, a minha dificuldade de pessoa profissional foi poder entender essa dor do desvínculo como natural, acomodar isso e saber que sim, vai doer porque justamente teve um vínculo antes, né? Então, essa para mim foi a lição mais dolorosa, difícil de acomodar e também com a maturidade profissional, assim, entender que essa sou eu, essa é a minha profundidade no vínculo, é isso que eu também tenho a entregar. Então, essa é a minha experiência, né? Mas do que eu vejo, assim, num geral, sabe, o que eu sinto como prof, como supervisora, é uma dificuldade, né, no profissional entender como é que está aquela relação, realmente fazer uma avaliação da relação terapêutica e do vínculo, e onde que está ruim, onde que precisa melhorar. É realmente usar a potência que é a relação terapêutica. Então, é saber o que está faltando, coisas não ditas, coisas que são para do além dos obstáculos do processo, por exemplo, como que aquele paciente sente comigo? Ele se sente importante realmente para mim? Sim ou não? Por que não? Como que eu me sinto? O que eu sinto sobre esse paciente diz sobre a relação? Eu acho que é essa dificuldade, assim, da avaliação, da análise, porque a relação é também um instrumento para a gente poder entender o próprio perfil do paciente, né? Os transtornos de personalidade, a gente consegue já ter uma boa ideia ali, uma boa avaliação pelas sensações que aquela pessoa nos gera, porque a maioria dos transtornos de personalidade tem problemas nos relacionamentos, né? Então, como a gente está sentindo é como as pessoas ali na volta daquela pessoa também estão sentindo. Então, acho que é isso. E acho que nessa dificuldade passa, assim, para além da própria experiência, né? Que é o profissional ter, assim, deixar isso tudo que tu falou, assim, né? A ansiedade e a pressão e a inexperiência de lado para poder olhar, é que as pessoas, a gente já entende, isso é como a leitura é muito importante, a gente já sabe que o vínculo é muito importante, e aí a gente não quer mostrar que a gente não lê, ou que a gente tem dificuldade para ler, entendeu? Como se fosse um crime. E aí, quando eu vou supervisionar, uma das coisas que é quase assim, preciso psicoeducar na supervisão é que a pessoa já chega dizendo, não, o vínculo é muito bom, é muito legal nosso vínculo, é um paciente de anos. Não, mas como? Muito legal como? Como que é o vínculo? Como que é essa relação? Como que tu sente? Então, até assim, vocabulário para poder falar sobre a relação, que é deixar as coisas do tratamento, as escolhas, o plano terapêutico um pouquinho de lado e olhar para a relação, porque sem essa avaliação primeira e constante, né, a gente também vai impactar no tratamento, né? Porque às vezes a gente tem coisas da relação para ver,
antes de ver, e às vezes a relação é a intervenção melhor, né? Então, acho que é isso. É isso que eu sinto, assim, né? Sim, sim. Quais pontos, assim, Ana, então, você acha que seria importante a gente estar ali observando? Você falou um pouco ali, né, dessa dificuldade de avaliar, da gente poder avaliar. Quais pontos, assim, que a gente pode realmente estar mais atenta para ver no caso a caso como é que está sendo aquela relação terapêutica, né? Está realmente sólida, tá realmente boa, né? Como a pessoa já chega na supervisão e fala, ou como a gente fala, não, é uma boa relação. Tá, e para a gente aprofundar e realmente ter mais pontos ali, o que você acha que a gente pode observar? Eu acho que até a gente já tem uma colinha, que é o formulário de conceitualização de caso da TE, que o novo, eu tenho a suspeita de que vai vir com muito mais desses pontos para a gente poder mensurar, né? Que é a última parte. E ali a gente já tem essa colinha, que é, por exemplo, a relação de reparentalização, como é quando eu consigo reparentalizar o meu paciente, eu consigo dar para ele as necessidades que ele precisa, ele consegue se dar quando eu reparentalizo, quando eu, por exemplo, acolho, quando eu incentivo, quando eu encorajo, quando eu sou empática, ele recebe ou muda de assunto do nada? Ou é como se eu não tivesse, como se não tivesse falado nada. A pessoa desliga, ou rejeita, ou fica muito constrangida. Então, esse é um ponto. Por exemplo, sessões difíceis, né? Que foi de reparentalização. Como que é a outra sessão? A pessoa vem como se não houvesse nada, ou já fica muito frágil com aquilo. Então, é, é isso, né? Como que acontece a relação reparentalizadora. Um outro ponto, daí vai pegar mais da confrontação empática. Então, quanto de confrontação acontece, como que é, quão medo, quão receosa eu fico como terapeuta de confrontar. É diferente de outros pacientes? Não, como é dos outros, é uma dificuldade minha, ou não, ai, mas fulana ali, ai, eu não tenho como falar de esquema para ela, não tenho, né, assim, então, quão receosa eu tô, eu tô deixando na gaveta coisas que eu já teria falado e feito com outros pacientes, com aquele paciente, né? Um outro ponto, relação de colaboração. Como que é a reciprocidade? Como que se dá essa colaboração? É a pessoa que tenta me agradar o tempo todo ou me contentar o tempo todo e aí colabora demais? Ou é alguém que eu sinto que não está nem aí, que não cuida, que não tem reciprocidade? Então, não é eu precisar ali ser cuidada pelo meu paciente de jeito nenhum, né? Mas é assim, tem cuidado. Quando eu mando mensagens no WhatsApp, eu sou respondida ou eu fico no vácuo? E aí esse vácuo é sempre. E não tem, e quando eu falo, e quando a pessoa fala para mim, fala de um jeito ríspido e sem cuidado, e achando que eu sou terapeuta, estou sendo paga e mereço ouvir de qualquer coisa, qualquer jeito, né? Então, quanto de colaboração, quanto que a gente se sente ali um time, quanto que o paciente sabe que eu me importo com os objetivos terapêuticos dele, por exemplo, quanto que ele sabe que o problema dele é meu problema também, naquele contexto, né? Porque é a colaboração, então acho que esses pontos, e aí a gente, na relação de colaboração, vai olhar como que são as tarefas de casa, como que é a responsabilidade, né? Que se eu estou muito responsabilizada, se daqui a pouco eu estou ali preocupada o tempo todo com aquele paciente, eu estou o tempo todo lá, né? Colegas assim mais novinhos ficam às vezes monitorando os stories do paciente para ver se está tudo bem. Então, assim, essa postura, né, de uma responsabilidade muito diferente, também vai falar da qualidade da relação. E aí a gente vai
colocando tudo isso na mesa, né? Vai conceitualizando tudo isso. Como que é, assim, olhar para o paciente, sim, né? Até para ver tudo isso, mas também olhar para a gente, né? Olhar como é que a gente se sente, como é que foi para a gente aquele momento da sessão e olhar, né, claro, até essa liberdade também para o paciente conseguir ser vulnerável, né, de ser um espaço realmente ali que ele se sente acolhido, seguro, que ele pode ser ele, mas também olhar como isso toca na gente, né? Isso tudo é bem complexo e tão rico, né? Como é rico eu fico pensando assim, a gente trabalha com isso, né? Nós somos terapeutas, mas o quanto que a gente também se desenvolve como pessoa, né? O quanto a gente se conhece nas relações que a gente está ali construindo com os nossos pacientes e o quanto a gente pode realmente se desenvolver, né? Eu acho isso tão incrível assim, da nossa profissão. E essa é a relação terapêutica que a gente quer, né? Esse é o encontro que a gente quer. Aqui que a arte, que a poesia, acho que se conecta com a parte mais pragmática da psicoterapia, né? Que é justamente isso. Quando eu me conecto de verdade, tá a minha pessoa ali, tá o meu mundo interno ali, tá o meu eu, é uma relação. Então, se eu tô ali inteira, de forma genuína, conectada, não tem como eu sair a mesma pessoa, não tem como eu não me banhar, né, daquela água ali. Então, acho que só que é o refino, né, a gente saber que isso é uma relação profissional que tem limites aí e que mesmo assim, eu me desenvolvendo muito, não é esse o principal propósito, mas é o pragmatismo dali, né? E a linha tênue é a gente saber se encantar, porque eu acho que aí você até estava lendo, faz um tempo já eu li aquele livro do Irving Yalom e da esposa dele, acho que é do Irving Yalom, acho que é Uma Questão de Vida ou Morte. É algum dele, é o que eu estava lendo. E aí, no final, ele vai contando que ele vai se aposentar, porque ele já tem mais idade, enfim, e ele fica, né, tá reduzindo muito o número de atendimentos dele. E ele fala, nossa, me dá arrepio de pensar no dia em que eu não for tão importante assim para as pessoas, ou que eu não possa viver esses momentos e essas relações que eu vivo aqui, porque a gente precisa sim ter isso na nossa vida pessoal, mas é muito incrível, né? A gente poder estar ali numa segunda-feira, 3 horas da tarde, vivendo isso com alguém, né? Eu sou encantada. A relação é isso mesmo, né? A gente fala a relação terapêutica como qualquer outra relação, ela é a junção de dois mundinhos ali que formam isso, né? Então, acho que a relação terapêutica não vai ser diferente. A gente também tá ali, de alguma forma, a gente tá doando um pouquinho da Letícia, um pouquinho da Ana, um pouquinho da Duda, da Chay, da Fer. Então, não tem como. A gente vai se afetar ali de alguma forma também. Eu acho que a terapia do esquema valida muito mais isso, né? Porque eu acho que quando eu encontrei a terapia do esquema, eu me senti muito mais validada para estar nessa relação de uma forma mais afetuosa mesmo, né? Porque a gente não encontra o paciente de livro na clínica e a gente não consegue colocar a técnica do livro também na clínica dessa forma tão redondinha, mas até trouxe essa flexibilidade de entender um pouco mais da relação e da importância da relação terapêutica para também a aplicação de uma técnica, porque às vezes você aplica técnica e não vai, né? E o paciente está lá estagnado, e entender por que ele está estagnado, né? E você falando das dificuldades, me fez pensar o quanto a gente precisa estar atento, né? Para essa coisa de que um comportamento não é só uma coisa ou outra, né? O paciente pode se manter na terapia porque ele está conectado com a gente, ou ele pode se manter na terapia por um autossacrifício, por exemplo, Uhum, fracasso para não, eu não vou abandonar essa terapeuta.
eu não vou abandonar o meu processo terapêutico, né? A gente precisa estar muito atento a isso. Muito. Eu acho que até alguma coisa que a Duda estava falando me fez pensar isso agora, juntando com o que com essa autoconsciência, né? Que é de a gente poder estar muito atentas ao que a gente sente e o que a gente pensa sobre aquele paciente, que são coisas assim, aleatórias, coisas simples, que não são ali, não é a gente, num modo muito estudando sobre o caso, é como eu saio da sessão, como eu me sinto se vem uma mensagem da pessoa desmarcando, como que eu fico 5 minutos antes de atender aquela pessoa, né? Ou as coisas que me passam durante aquela sessão e a gente poder usar isso como material terapêutico, não só validar o que a gente sente e passar num filtro ali bem autoavaliativo, né? Num filtro de, que isso serve? É material de trabalho ou isso diz sobre mim, diz sobre as minhas coisas que estão aqui aparecendo, né? Estou muito preocupada com esse paciente. Isso está dizendo o que sobre esse momento dele? Está dizendo o que sobre mim, né? Porque muitas vezes essa hiperresponsabilidade, esse senso de, nossa, eu preciso estar ali, coitadinho dele, preciso estar ali 100% do tempo. E isso diz, às vezes, de transtorno de personalidade dependente, isso diz de uma série de outras coisas que às vezes a nossa sensação vai dar muito mais a clareza do que outras coisas, né? E isso da técnica, acho que foi a Duda também que falou de estar ali e forçando uma coisa que a gente não é. Se o outro está conectado ou inseguro ou desconfiado, ele vai perceber que a gente está forçando, ou fazer uma técnica que a gente não acredita, ou tá ali morrendo de medo do paciente, ou da reação do paciente, ou de qualquer repercussão daquilo, e ele propor uma técnica que está incoerente no nosso mundo interno, né? Não tem muito como fluir, né? Para a gente ir finalizando também, a gente vem fazendo uma perguntinha no final para cada um dos nossos convidados, que junto ali está formando esse nozinho com a gente também, né? Conectando tudo que a gente pode. Para você deixar uma mensagem, uma frase, do jeitinho que você quiser, que venha bem do fundo do seu coração tão querido aí para a gente, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes aqui. E essa mensagem pode ser do jeito que você realmente quiser, o que você desejar falar para essas pessoas. Ai, tá bom. Deixa eu pensar. Eu acho o que eu gostaria de dizer, o que para mim faz muita diferença, assim, quando eu aprendi, quando eu lembro, é que quando a gente se autoriza a ser quem a gente é, quando a gente consegue viver com mais compaixão por quem a gente é por inteiro, assim, a gente está tanto autorizando o outro a também viver isso, quanto a gente também está se autorizando nos encontros que a gente tiver ao longo da vida e com as pessoas que a gente encontrar, a gente também está se autorizando a reparar coisas da nossa história, a gente está se permitindo ter novas chances. Eu acho que, como terapeutas, a gente tem esse privilégio de poder fazer tantos encontros assim profundos, conectados, e que a gente, quando está nessa postura genuína, cuidadosa, ética, enfim, né, competente, e a gente vai propor para o paciente processos de reparação, a gente também está se reparando, né? A gente também está podendo olhar para as nossas imperfeições no final das contas. Então, acho que essa é a beleza, assim, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer que é sobre conexão no final do dia, é sobre como que eu, como
paciente saio? Será que eu saio sentindo que a técnica foi muito boa? Ou será que eu quero sair sentindo que eu importo para aquela pessoa e que eu tenho uma aliada, né, diante daquilo? Então, eu acho que pediria isso, porque é fácil da gente ir para um foco de desempenho e eficiência e esquecer do encontro que a gente tem ali, que a gente também vai, né, tá vivendo ele. Se a gente se permitir, né, antes de mais nada, deixar nossas casquinhas de lado e com coragem, né, para aquela relação. Ai, que delícia ouvir isso. Acho que Delícia. hoje a gente não precisa nem resumir muita coisa, né, gente? Vale a pena ouvir o episódio inteiro de hoje. Foi tanto carinho aqui. Ana, muito obrigada mesmo pelo seu tempo. A gente podia ficar horas aqui ouvindo você falar, que é uma delícia. A gente Querida. agradece bastante, muito mesmo. E quem sabe em outros momentos a gente possa estar aqui também batendo papo de outros assuntos, de coisas que você vem fazendo ali, trazendo para o pessoal que está aqui ouvindo a gente. Ah, eu vou amar. Amei muito o nosso encontro aqui, né? E, e acho que eu diria mais uma coisa, eu diria assim, que a nossa única tarefa é ser quem a gente é, né? É a única coisa que a gente precisa fazer na sessão, nas nossas relações, no Instagram, ninguém mais vai conseguir. Então, que a gente seja quem a gente é ali, acho que isso é muito, muito poderoso, né? E aí, toda a bagagem técnica junto com isso, né? Assim, a gente vive essa tarefa, né, de ser quem a gente é. Uhum. Sem dúvida. Um ótimo antídoto aí pro nosso lado crítico e inteligente. Adorei. Ai, é. Que legal. Muito obrigada, Gurias, pelo convite. Imagina, gente. Obrigada, Ana. Gente, a gente Ótimo. E aí, encerra então mais esse episódio, né? Com essa convidada muito querida que com certeza voltará. Se vocês quiserem seguir ela, vale super a pena. Quem ainda não segue, Ana, você fala seu arroba pra gente, por favor. Falo, Ana C. Streit. É Streit, é Streit. Ótimo. E meninas, de vocês e o nome em que vocês? O meu é @chai.mb. Fer_Pegrossi. Letícia Marquisoli.psi. e o meu é @psidudagouveia. E o Nós Entre Psis, que é o @Nós Entre Psis. Ana, muito obrigada, meninas. Foi uma delícia hoje. Foi uma Um delícia. beijo. Obrigada.